Olá, serei seu professor nesta videoaula de Características Construtivas, Braço Robótico. Vamos começar? Os temas para esta aula serão Anatomia dos braços mecânicos, juntas, órgão terminal, mão robótica e ferramentas. Vamos começar falando da anatomia do braço mecânico. Quando nós falamos de anatomia, nós vamos nos recordar do corpo humano. E o que tem a ver o corpo humano com a robótica? Bom, com o passar do tempo, nós vimos na história que vários tipos de robôs passaram a ser desenvolvidos. Mas o robô mais utilizado na atualidade é o chamado manipulador industrial. Esse é o tipo de robô que é muito utilizado nos diversos segmentos da indústria de transformação. E esses braços robóticos, ou manipuladores industriais, eles são muito semelhantes à anatomia do corpo humano, mas com as suas características próprias. Vejam só, nós vamos ter aqui as juntas, que serão, na verdade, a ligação entre os elos. Os elos são o que vai conectar a base do braço robótico até chegar próximo da sua movimentação. Então nós vamos ter basicamente os elos, que são as várias partes do braço robótico, e as juntas conectando esses elos. Agora, nesta imagem ao lado, fica muito mais fácil entender por que nós chamamos de anatomia dos braços mecânicos. Vejam só, muitas partes semelhantes ao nosso corpo humano. Nós temos aqui embaixo a base do robô, que muitas vezes também é chamado de cintura, e então fazendo a conexão através de juntas até chegarmos no braço, antebraço e pulso, numa representação muito fiel do que é um braço humano. Afinal de contas, o manipulador industrial veio para substituir o homem em algumas funcionalidades ali dentro do ambiente fabril. Então, a melhor maneira de fazer isso seria uma anatomia semelhante ao do corpo humano. Vamos ver algumas outras características, principalmente das juntas, que são muito importantes porque vão dar as funcionalidades dos braços robóticos. Nós temos diversos tipos de juntas. Por exemplo, a junta prismática, essa primeira, que ela também é chamada de deslizante ou linear, ou seja, as juntas deslizam uma sobre a outra, possibilitando essa movimentação em um eixo. A segunda aqui é a junta rotacional, então ela faz um movimento de abertura e fechamento semelhante ao nosso braço e antebraço. E a junta esférica, então você coloca o eixo numa esfera e aí você consegue ter uma transladação dessa junta sobre a outra. Temos mais tipos de juntas, como por exemplo a junta cilíndrica. Então você tem o cilindro juntando como elo entre as várias juntas, possibilitando esse tipo de movimento. A junta planar, que faz uma movimentação deslizante também, mas agora num outro eixo. E a junta parafuso. Então o elo é transformado num parafuso, dando essa característica na movimentação das juntas. Quando nós falamos das juntas rotativas, nós vamos ter alguns tipos. E são tipos muito usados na robótica, então nós já chamamos de cara de juntas rotativas do tipo T, R e V. Agora vamos ver um pouco de característica de cada uma delas. A junta T é a chamada rotativa de torção, ou torsional. Vejam só, nós temos aqui a ligação nos dois eixos das nossas juntas, e então perceba que esses eixos eles entram e saem no mesmo sentido. Então você tem o mesmo sentido da chegada do movimento e da saída do movimento. Essa é a característica da junta rotativa de torção. Perceba que aqui na junta rotativa rotacional, ou a junta rotativa R, nós temos o movimento chegando no eixo e saindo no outro eixo radial. Percebam essa imagem demonstrando o eixo radial de acoplamento. E na junta rotativa revolvente, que é a chamada rotativa do tipo V, percebam que nós temos a chegada por baixo e a saída de maneira radial. Então essas são as características das juntas rotativas. Agora, quando nós chegamos na fase final, ou seja, o braço robótico, o manipulador industrial, manuseando o equipamento, nós vamos utilizar do órgão terminal.
E o órgão terminal pode ser de diversos tipos. Na verdade, vai depender muito da aplicação do manipulador industrial. Vamos imaginar, por exemplo, que um manipulador industrial precise pegar um capô de um carro. Então uma peça metálica pesada, o capô de um carro, precisa ser levado de uma parte da produção para outra. Qual seria a melhor maneira de nós pegarmos esse capô desse carro? Nós temos que pensar numa série de características. Nós temos que pensar que é uma peça pesada, nós temos que pensar que é uma peça que não pode ser amassada, que não pode ser arranhada. Então existe toda essa preocupação na hora de determinar qual será o órgão terminal. O órgão terminal mais indicado nesse caso seria um eletroímã. É um ímã que a gente possa ligar e desligar e que tenha área suficiente para suportar esse capô desse carro. Agora vamos imaginar, por exemplo, um manipulador industrial precise, como alguns vídeos que eu já vi, ele precise rosquear uma porca ou rosquear uma lâmpada num bocal. Então tem que ser um órgão terminal que tenha condições de tocar essas peças e que tenha uma sensibilidade suficiente para proporcionar esse movimento. Então nós vamos ter aqui, por exemplo, esse órgão terminal de 3 dedos, articulados, que pode realizar essa funcionalidade. Ou então nós temos as diversas pinças. Vejam só quantas pinças nós temos aqui. As pinças que fecham, as pinças que abrem para pegar os objetos, as pinças que já têm formatos cilíndricos para abraçarem os objetos, ou até mesmo essa articulada aqui, que consegue abraçar o objeto em diversas formas. E também as ventosas, que são muito utilizadas na robótica. As ventosas, elas conseguem proporcionar o vácuo. Então você consegue, através da sucção, segurar os diversos objetos. Então esses órgãos terminais são muito importantes para as aplicações do manipulador industrial. E então nós vamos chegar às mãos robóticas. Por quê? O melhor órgão terminal que nós podemos ter na ponta de um manipulador industrial é uma mão robótica. Afinal de contas, nós seres humanos realizamos diversas funcionalidades através das nossas mãos. Por quê? As nossas mãos, elas são bastante articuladas. Então nós conseguimos segurar qualquer tipo de objeto. Então, quando a gente representa a mão humana aqui na mão robótica, nós vamos dar essa funcionalidade para o manipulador industrial. Para você ter uma ideia, para fazer essa analogia, precisou-se construir a mão robótica com 22 pontos de articulações para que a mão robótica tenha a mesma movimentação que a mão humana. Agora, muitas vezes, no órgão terminal, nós já vamos conectar uma ferramenta. E assim, o manipulador industrial já vai executar aquela operação. Dependendo da ferramenta que você vai acoplar no seu manipulador industrial, você já vai deixar aquele robô específico para executar aquela funcionalidade. E é isso que acontece muito na indústria, principalmente na indústria automobilística. A indústria automobilística utiliza muito dos manipuladores industriais e particularmente para a operação de soldagem. Solda a ponto, solda de outras características como MIG, MAG, as características da soldagem industrial. Então, esse gráfico traz para nós qual era, em 2002, o maior uso de ferramentas no manipulador industrial. E aqui as fatias maiores serão justamente das aplicações com soldagem. Solda a ponto, solda a arco. Afinal de contas, para a construção de um automóvel, você precisa sempre soldar as chapas metálicas. Por isso que na indústria automobilística utiliza-se tanto do manipulador industrial e com uma ferramenta de soldagem acoplada ao final dele. Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto dessa videoaula. Não deixe de acessá-lo em seu ambiente virtual. Este link vai trazer mais características do braço robótico. E assim você vai entender mais sobre as aplicações dessa importante ferramenta na indústria de transformação de hoje em dia. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto características construtivas, braço robótico. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!